Boa noite, un prazer estar aquí abriendo nuestra live semanal no Camino do Encontro. Hoje con un tema súper importante desde nosso pilar do legado e do propósito, que será junto a nossa advogada, oficialmente columnista, a doutora Ivete Negrelli. Un prazer tenerla aquí para falar hoje sobre contrato de namoro versus unión estável. Vamos a convidarla ya. Vamos a ver si conseguís entrar. Creo que es un tema muy importante. ¡Oh! ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Con nuestra advogada oficial. Nada. Do Encontro, columnista. Qué placer tenerte aquí. Eu que me sinto honrada pelo convite, espero corresponder às expectativas e juntas vamos descobrir sobre as dúvidas. Se alguma não for esclarecida, nós vamos saber juntas e vamos procurar a resposta. Estou à disposição. Primera live tua de este año 2025. Tenemos muchos temas que vamos a estar pensando juntas para estas mujeres y para estos hombres na maturidade. Y hoy, Ivete, vamos a traer un tema súper importante que es qué significa un contrato de enamoro, qué significa la unión estable y cuáles son las características de cada uno y las diferencias de cada uno, como para que el público tenga muy claro qué significa a figura legal de cada uno de los contratos. Vamos a comenzar por el contrato de enamoro. Podemos. Você entrara ya en este tema porque tenemos más de 15 preguntas para responder. Bom, já cumprimentamos os nossos seguidores, ouvintes, e vamos falar do contrato de namoro, que é uma figura nova, não tem ainda na legislação. Mas eu já tinha comentado antes que a legislação, o legislador, ele segue a tendência, né? E é a obrigação do legislador se adaptar e criar leis e criar regulamentos para que a população evolua e isso esteja regulamentado. Nesse momento ainda não tem, o contrato de namoro é uma coisa nova, ele intensificou a partir da pandemia, por causa do isolamento social, muita gente acabou ficando na casa da namorada, mas sem a intenção de constituir uma família, que é um dos requisitos da união estável. Então, o contrato de namoro já começa a se diferenciar da união estável aí. O contrato de namoro é quando duas pessoas querem estar juntas, estão se divertindo, passeiam juntas, mas elas não têm um vínculo financeiro entre si. Um parceiro não deve obrigação financeira ao outro. Claro, dividem as contas e tal, mas não tem obrigação financeira. E eles não querem que gere uma obrigação patrimonial. Porque o contrato de namoro ele é basicamente para proteger o patrimônio de cada pessoa, enquanto elas não estão constituindo uma família, não estão constituindo uma entidade civil, porque é ainda um momento de se conhecer e a lei aceita isso. O contrato é um documento válido. Aliás, ele é muito simples, porque ele pode ser feito entre as partes, informalmente, redigir um contrato e assinarem entre si. Depois, eventualmente, se tiver uma discussão na lei, ele tem validade, mas o ideal, obviamente, é um registro em cartório para dar uma força de lei, para dar um peso em caso de alguma discussão jurídica, e melhor ainda, não é obrigatório, mas é recomendável, é bastante recomendável, que seja acompanhado por um advogado, assinado até por um advogado conjuntamente, porque isso realmente reforça a intenção do casal. O que vale é a vontade das partes, tanto num documento informal quanto nesse registrado. Mas o registrado e acompanhado tem outra força e o advogado pode auxiliar mais, principalmente nas questões patrimoniais, porque os casais podem não ser solteiros. Hoje, aliás, os contratos de namoro, eu vou contar uma curiosidade, são mais entre pessoas maduras do que entre pessoas jovens. Lógico. Sim. Porque o objetivo do contrato do namoro é cuidar do patrimônio construído hasta ese momento. Exato. Entonces, la idea do contrato de namoro es preservar o patrimônio individual, ¿sí? Sin conviver juntos,
porque no pueden estar morando en la misma casa, ¿correcto? Correto. Podem não desejar isso nesse momento. ¿Y As qué pessoas pasa mais si maduras... en medio de todo esto hubiera una gravidez? Ah, se dessa relação vier um filho, vier uma criança, ela não necessariamente se transforma em união estável ou casamento civil por causa disso. Porque hoje, vale lembrar aqui, que os filhos são feitos de forma até independente. Pessoas buscam em banco de sêmen e não tem uma obrigação com aquela pessoa que foi o doador do sêmen. No contrato de namoro, um filho não obriga necessariamente a uma união estável. Vai da vontade das partes, lógico, se quiserem constituir uma família a partir daí, a lei está aberta e permite, é só fazer um novo acordo entre eles. Mas não obriga, o contrato de namoro, o filho não obriga a nenhuma outra coisa que não seja a manutenção da criança por ambas as partes, oportunamente. Então, para los que fueron entrando, básicamente, o contrato de namoro lo que procura es la preservación del patrimonio individual, Isso. donde no haya ningún riesgo de, no momento da separação, tener que pensar en dividir o patrimônio, a herança ou a pensão, por exemplo. Sim, não só em caso de separação. Financeiro. Em caso de um falecimento de um dos parceiros, porque aí tem a sucessão. Então, esse contrato também protege os filhos ou sucessores, os ascendentes, descendentes de cada parceiro. Porque, no caso da perda de um dos parceiros, tem uma herança a ser discutida, e isso, num contrato de namoro, numa relação que não é com o objetivo de constituir família, não é uma constituição de civil. De lei. Então, para proteger isso, a sucessão, o patrimônio, então, basicamente, as pessoas fazem isso hoje para preservar isso, preservar as suas independências, suas autonomias e as suas finanças. Bem, e eu acho que também é para dar uma certa tranquilidade aos filhos. Sim. Porque eles se preocupam, principalmente com as mães e as mulheres maduras. Mãe, você vai namorar e agora, a esta altura, o que você tem construído, e onde ficamos nós, e o que acontece se algo acontece com a senhora. Então, eu acho que também dá um conforto e uma tranquilidade ao entorno dos maduros ter este contrato de namoro. Exatamente. Eu queria fazê-lo porque eu acho que é uma prevenção que pode dar tranquilidade à relação afetiva. Mas, por outro lado, na união estável, o escenário é completamente diferente. Sim. Há o desejo de constituir um projeto familiar, correto? E ¿qué tiene que acontecer para decir que estamos dentro de una unión estable? Hay que vivir juntos, se puede vivir separados. Hay un tiempo de haber estado en esta convivencia para poder decretar la unión estable. ¿Cómo funciona? Olha, essa pergunta é muito oportuna e ela é muito ampla, porque a união estável, ao longo do tempo, foi se transformando numa coisa muito subjetiva. É uma linha tênue, embora ela tenha requisitos... ela tenha requisitos pré-estabelecidos na lei. Desde 88, na Constituição Federal, no artigo 226, foi introduzido esse instituto, foi regularizado, porque é uma modalidade mais atraente do que a pessoa fazer um casamento civil, que envolve outra coisa, envolve outras leis, o casamento civil. Então, os requisitos legais, quer dizer, a lei exige que seja uma convivência pública e duradoura, que tenha a intenção de constituir família e que não tenha formalidades. Por exemplo, a formalidade do casamento civil, que é a publicação dos proclamas. Quando vai se casar no cartório, um casamento regular, um casamento civil, 40 dias antes publica-se isso, um edital, o cartório faz uma comunicação pública que fica aberta para todos que quiserem saber, contestar ou não, e depois tem a cerimônia ou não, na igreja, mas tem o casamento civil depois de 40 dias, com o juiz de paz, num cartório. Então, na união estável, a ausência dessas formalidades, isso é um dos requisitos. E o que foi que hoje tornou isso mais delicado? É assim, porque morar junto não é necessário para constituir, para corroborar uma união estável.
Não necessariamente precisa morar juntos. Precisa ter o intuito de estar juntos, precisa ter a convivência pública, estar em lugares públicos, prestar assistência um ao outro. E na união estável já se define o regime de bens. Nesse contrato de união estável é obrigatório, porque você pode escolher. É obrigatório definir o regime de bens. O regime de bens. Exato. E também há outra coisa que acontece na união estável, que muitas vezes o casal faz o testamento junto com a união estável. Para estar tudo muito especificado e não ter problemas no momento da morte de algum dos participantes desta união. Exatamente, porque hoje tudo pode ser um motivo de comprovação na justiça dessa união estável, de herança, de entrar na sucessão de um patrimônio um do outro. Então, para ficar muito bem escrito, até por isso é necessário, é bom ser acompanhado por um advogado para pensar nos detalhes, porque os detalhes surgem a cada dia. Não, a gente nem consegue cobrir tudo, porque é tão subjetivo que tudo denota, pode ser prova em juízo dessa união estável. Então, é melhor ela estar regulamentada, ela estar escrita, todos os itens, todas as vontades do casal e o regime de bens. Normalmente, o casamento civil, se você não fizer uma escolha, vai ser a comunhão universal ou comunhão total de bens. Mas dentro do casamento civil também se pode optar por separação total, comunhão parcial, enfim. Na união estável, se você não fizer uma escolha, ela já é automática. Parcial. Separação parcial. Cada parceiro fica com o patrimônio que chegou na união e, a partir daí, o que for construído é que será partilhado no futuro. As pessoas que desejarem mudar isso já deixa escrito que quer separação total. Então, ela precisa dessa divisão de bens, ela é obrigatória, porque no caso do término da união ou do falecimento de algum dos dois, ela gera direitos e deveres para as famílias envolvidas nesse casal. Vamos fazer um ping-pong rápido para depois entrar preguntas, porque temos 15 perguntas para responder. O contrato de namoro, você não tem que morar na mesma casa. Não. Na união estável, você pode morar na mesma casa ou não. A diferença de ambos, no namoro não há um objetivo de constituir família, na união estável há um desejo de constituir família. Exatamente. No contrato de namoro, você cuida todo o seu patrimônio pessoal. Não entra na união. Não é. Na união estável, dependendo do regime que você escolha, seu patrimônio vai entrar dentro da união a partir do momento que se assina a união estável no cartório. Exatamente. Se não falar, se não escolher, fica definido que é a comunhão parcial de bens. No contrato de namoro, você tem que renovar anualmente, correto? Uma vez por ano você tem que renovar o contrato. Não tem prazo no contrato de namoro. Ele pode ser até por prazo indeterminado. Mas, geralmente, a gente estabelece um prazo dentro do contrato. Olha, a cada ano vamos renovar, ou a cada 2 anos. É recomendável que seja a cada ano, porque os namoros hoje são tão voláteis, né? As pessoas estão... Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, que quando eu estive pesquisando, en este momento, os 2/3 da população que consume contrato de namoro ou união estável são 50 mais. Verdade. Porque, em geral, são homens e mulheres que já vêm com um patrimônio constituído, que já têm a frustração de um divórcio de um matrimônio anterior, então se querem, digamos, proteger de todas as formas possíveis e também proteger a seus filhos, porque muitas vezes cada traz seus filhos próprios, tanto no contrato de namoro como na união estável. Então, é um instrumento que dá tranquilidade frente a las incertezas que trae muitas vezes a frustração de uma primeira relação que tuvo um final, muitas vezes litigioso, porque não todo mundo ha tenido divórcios consensuados. Y esa secuela muchas veces marca até a confiança de entrar em uma nova relação. Então, eu acho que isto dá um contexto para que a pessoa se sinta mais protegida. Exatamente. O contrato de
namoro, ao contrário disso, ele pode gerar sequelas emocionais, né, de dor e tudo, mas ela não é olhada pela justiça como obrigatoriedade de indenização, ela não gera nenhum direito jurídico. Tá? Ela só protege realmente o casal. A lei ainda não se antecipou e não adentrou nesse mérito, até porque é um contrato de vontade das partes. E a vontade das partes ela é soberana, desde que, lógico, preencha os requisitos para contratar. Eu quero fazer uma pergunta, Ivete. Você tem filho jovem, eu tenho filho jovem. Você sabe que hoje viajam juntos, passam o final de semana juntos. Tá. Porque nós trouxemos para os maduros e maduras, mas eu tenho dentro de minha plateia mais que perguntaram em relação a seus filhos. Você acha que um namoro de gente jovem também necessitaria de um contrato de namoro? Maria Laura, eu acho sim, recomendo como advogada, como profissional, principalmente as famílias têm patrimônios de parte a parte ou não, se uma das partes tem, a outra tem menos, é muito importante. Porque, olha, eu tenho visto, não tem muita jurisprudência, mas já tem muitos processos nesse sentido. Assim, a pessoa assim, ganha um presente do namorado, termina a relação, ela vai alegar que era uma união estável, porque foi presenteada. A gente recentemente assistiu uma palestra de um advogado de família muito bacana, o Dr. Luiz Quiniel, né? Estivemos juntas. Estivemos juntas. E só ia para dar uma atualizada, e ele até falou assim: olha, ele falou, minha filha vai casar e eu recomendei para não colocar o nome do casal de namorados no convite, porque ele disse que no escritório dele já veio o caso de chegarem com o convite porque chamou os dois namorados e ela levar na justiça falando que era união estável. Porque decía senhor Pérez e senhora. Então, não decía senhor Pérez e namorada ou senhor Pérez. Não, recomendo que faça um convite individual para cada um, para o senhor A e para a menina B. Exato. Então, para você ver como é sutil essa linha e esse risco hoje. Para os jovens, claro. Então, tanto para os jovens como para as pessoas maduras que já têm suas famílias para pensar, têm filhos, têm netos. Então, é muito, muito importante. Eu mesma fiz um contrato recente para uma senhora que só está namorando o senhor. Eles só passeiam juntos, viajam, trocam ideias, não moram na mesma casa, mas estão namorando. Mas não vão constituir uma família. Não vão mais se reproduzir, não estão em idade reprodutivas, cada um tem sua prole. E para os maduros é muito bom, mas para os jovens, melhor ainda. Melhor ainda, para proteger o futuro deles. Porque se esse namoro não for frutífero, não virar um casamento, eles vão namorar outra pessoa. Cada um vai seguir o seu caminho. É importante deixar isso claro, que ali terminou o contrato, se não quer continuar, terminou a relação, terminou, não tem efeitos jurídicos, não vai ninguém entrar na justiça, não vão brigar por um presente. Não vai nada. Exatamente, ele termina ali, ele não gera mais efeitos jurídicos. Bem, pergunta, na união estável, há um planejamento patrimonial e sucessório? Na união estável, sim. Sim. Pode deixar registrado já como você quer deixar os seus bens, você pode já deixar tudo dividido direitinho. Se um fica incapaz, doutora Ivete, o outro será curador independente do regime de separação de bens? Olha, se não tem uma escolha, mas se a pessoa já deixar por escrito, como naquele outro documento que nós comentamos na live anterior, que era a DAVES, a Diretiva Antecipada de Vontade, ela pode deixar. Eu estive na união estável 5 anos, meu parceiro tinha 2 filhas, eu tenho 3 filhos, e nós decidimos deixar marcado, se alguno dos dois ficava doente, quem ia cuidar e quem ia administrar, supongamos um dano neurológico. Nesse momento, ele havia escolhido a sua filha mais velha, eu havia escolhido o triunvirato dos meus 3 filhos, e isso ficou estipulado dentro do contrato de união estável. Exatamente. Se não estipula, um parceiro deve assistência para o outro. É legal. Se não houve uma escolha diferente, um parceiro deve para o outro prestar assistência médica, assistência financeira, inclusive. Porque a partir da união estável, eles são um casal. E aí o casal assume os mesmos direitos que na união civil regular, que é o casamento civil. Bem,
¿Es una entidad familiar reconocida por la Constitución Federal, a Unión Civil? O contrato de namoro, não. A união estável, sim. A união estável, sim, reconhecida na Constituição desde 1988. Não é um instituto novo. Pregunta Chaves. ¿Tem que estar soltero o divorciado para o contrato de namoro ou para a união estável? Olha, para a união estável tem que estar solteiro ou divorciado. No contrato de namoro, a pessoa pode estar num processo de divórcio e ainda não está regularizado legalmente, não saiu o divórcio, e ele já pode celebrar um contrato de namoro. Perfeito. Não tem impedimento, ou pelo menos na jurisprudência ainda não houve discussão sobre isso. Então pode sim. Bem, direito de herança tem na união estável? Direito de herança tem na união estável. E o cônjuge, ele é herdeiro. Isso, aí ele vai concorrer com os ascendentes, descendentes, se houver. Se não houver, ele é herdeiro do cônjuge que sobreviveu. Do cônjuge que faleceu. Por morte, pergunta Nivete. Também na união estável, a pensão por morte, tem direito o cônjuge a receber a pensão do seu parceiro logo de falecido? Não, se faleceu, depende do instituto que paga a pensão. Tem alguns institutos militares, outros que dão pensão para a viúva. Mas, quando falece, não tem mais... A pensão cessa também, né? Cessa por morte a pensão. O que passa se o parceiro ou parceira tem 70 a mais? Não tem problema. Para contratar, seja o contrato que for, comprar uma casa, para fazer um trato com alguém, você tem que estar no uso das suas faculdades mentais. Isso é fundamental. Se a pessoa está lúcida, se ela está capaz, se é um agente capaz, ele pode contratar qualquer coisa, inclusive um contrato de namoro, a união estável ou um casamento. Tem regras para o casamento civil, mas a gente não vai falar hoje, podemos falar numa outra live, que tem uma separação obrigatória, mas aí é a partir de muito mais velho do que isso. Ok. Vamos a repetir. Para a gente jovem, estamos silenciando. Sim. E o cartório mesmo onde vai ser celebrado a união estável, o próprio cartorário, ele vai fazer as perguntas, ele vai constatar a sanidade da pessoa ou não. E é claro que a pessoa também já pode chegar com o próprio atestado, né, de condições. Silencio. Não se te escucha, Ivete. Voltou. Eu acho muito importante explicar que no contrato de namoro não precisa testamento, porque o patrimônio está completamente protegido. Em la união estável, você pode fazer o testamento no momento em que você está no cartório. Aliás, eles sugerem que no momento de assinar a união estável, você também faça seu testamento para deixar já tudo estipulado em relação à divisão de bens. Exatamente. Porque aí, olha, só tranquilidade. Você já faz a união estável, você já opta a relação de como você quer ver as coisas, como você não vai ver, né, na sua ausência, como será tratado seus bens, as suas vontades. É muito bom. Não todo mundo faz, mas é bom. O contrato de namoro você sugere a partir de quanto tempo se pode fazer? Você começa a sair com alguém, faz 3, 4 meses que vocês estão juntos. Há tempo mínimo para pensar em fazer o contrato ou isso depende do casal? Não tem tempo mínimo e não tem tempo máximo. É ainda um documento muito informal e deve ser assim, porque o namoro é uma fase pré, né? Qualquer coisa, é pré-conhecimento, as pessoas às vezes nem se conhecem bem, mas se já começa uma relação, passear juntos, se encontrarem, estarem com os amigos. Conviver ao final de semana. O convívio já é recomendável. Já é recomendável fazer desde o início, não tem tempo mínimo. Pode fazer a partir do primeiro dia, da primeira semana, e não tem prazo para terminar. Mas pode estipular que a cada ano vão repensar o assunto, se esse namoro durou 1 ano, se quer evoluir para uma outra relação mais sólida, aí fica a critério do casal. Bem,
O contrato de namoro, doutora, é realmente um planejamento financeiro ou uma proteção financeira? Olha, uma pergunta excelente, muito objetiva. É uma proteção financeira, é uma proteção patrimonial, de parte a parte. E também uma proteção para as vontades de cada um. Naquele momento, no começo do namoro, você não tem certeza se vai casar com aquela pessoa, se é a pessoa ideal. Então, ele protege também emocionalmente cada parceiro. Protege o patrimônio e protege também a sua sanidade. É muito bom. Bem, não tem muito, mas eu recomendo que façam. sim, e não só para os maduros. Eu acho que Não? não tem a cultura para falar com os filhos, mas eu acho que seria muito pertinente como eles convivem, viajam, muitas vezes compartilham gastos e uma série de coisas. Seria muito importante que também pensaram no modelo do contrato de namoro nossos filhos. Bem, não existe modelo único, correto? Não. O modelo faz Modelo- cartório na hora que você vai assinar seu contrato. Ou seja, Olha, é individual. é individual. Não, ele é bilateral. As pessoas, os dois vão sentar e vão pensar juntos o que eles querem para esse contrato, para essa relação. Por isso, Então, ante o advogado, sempre é pedimos e é importante registrar no cartório, o paguem documento que a gente chama de documento de gaveta, às vezes é muito mais questionável na lei se isso for levado à justiça. Então, é desejável que se registre em cartório, que se faça até perante o cartório com o auxílio de um advogado. bem. E tem um peso. Não podem morar juntos. Não podem. Não, porque aí outra coisa, o contrato de namoro, o requisito dele é que vocês estão namorando e não moram juntos, não decidiram. Mas isto é muito importante marcar, porque muitas vezes vamos a poner los jóvenes. Sim. Os maduros no, porque os maduros ya estuvimos casados, no queremos conviver. ¿Ok? Tenemos una pregunta por ahí. Dice, doctora, ¿cuál es la fuerza legal do contrato de namoro? Tem uma força de contrato, é uma força contratual. Ela pode ser questionada ou pode ser referendada na justiça como qualquer outro documento. É um documento legal. Bem, não é obrigatório, mas é recomendável. Depois, não precisa ser renovado anualmente, porque esta era uma pergunta que nos trouxeram, e é importante que fique registrado no cartório para que tenha validade. Ele tem validade mesmo se não for registrado. Só que eu diria assim, vou usar uma analogia, é uma validade mais tênue, é mais fácil, ela é mais vulnerável. Porque se for na justiça pode ter muitos questionamentos, já que ela não está no cartório, não foi acompanhado por um advogado. Então, quando as partes se separam, se não for uma separação amigável e se tiver um litígio sobre esse término, pode dar muito mais problemas do que uma que já foi no cartório, porque o juiz vai olhar e vai ver, foi feito no cartório, foi acompanhado, a vontade das partes era essa, ponto. Então, é bem importante isso, realmente. A lei não exige, porque não tem lei ainda falando sobre isso, né? Não tem lei regulando, não tem regulamentação a respeito disso. Mas essa regulamentação... Para explicar a nosso público que o modelo de contrato de namoro surgiu na pandemia. Foi a necessidade da pandemia e da sociedade que requeria de isto que se criou a figura do contrato de namoro. A figura do contrato de namoro é muito nova. Muito nova. Estável não, a união estável é de 1988, se não estou errada. Agora, Lu está perguntando, quando acaba o namoro, precisa dar de baixa em cartório? Sim. Precisa fazer um distrato. É importante, sim, porque senão fica indefinido e você começa uma outra relação, precisa pôr um final naquela. Sim, é importante fazer. E na união estável, também você tem que fechar. Na união estável é fundamental. Precisa, sim. Ela pode ser amigavelmente entre as partes, mas ela precisa ser registrada no cartório, porque na união estável gera efeitos jurídicos, gera discussões patrimoniais, né? Então, ela precisa ser feita. Se não tiver muitos, por exemplo, se de parte a parte não tem filhos e não tem bens a partilhar, faz no cartório, bem simples, mas muitas vezes precisa ir para a justiça, como uma separação normal, como um divórcio. Ela se comporta como um casamento civil.
Bem, la siguiente pregunta, doctora. ¿Podemos pasar do contrato de namoro a unión estável si eles deciden constituir una familia ou se ela fica grávida e eles decidem, a partir de isso, formar uma família? Sim. Pode evoluir para isso, pode fazer o documento da união estável, imediatamente que um revoga o outro. Então, ele só dá continuidade no relacionamento deles, pode sim. Doctora, ¿tenemos noção de valores do que cuesta uma união estável e valores do que pode custar um contrato de namoro ou não? Não tem uma tabela, porque cada cartório tem um valor, cada estado tem um valor, mas um contrato simples, que chamaria de uma escritura de declaração, que também pode ser esse veículo, também pode ser isso, que você chega no cartório e pede, olha, quero fazer uma escritura de declaração, declarando que eu estou namorando, eu e ela, e aí nós temos, como se fosse um documento de uma venda e compra, né? Para fazer um exemplo assim, objetivo. Isso tem um custo, algo em torno de 500 a R$1.000, um documento simples desse. Agora, a união estável, se ela vai envolver testamento ou patrimônio, aí tem outros valores. Lógico. Lógico. Sim. Betsy, eu gostaria agora, depois de haber falado de toda a parte técnica de las duas figuras, trazer um pouco a parte emocional ou afectiva das figuras. Porque senão pareceria que tudo fica muito pragmático. Salir, temos que assinar um contrato, isto é assim. Na verdade, e principalmente para as pessoas maduras, o objetivo de trazer estas duas figuras foi para trazer tranquilidade e confiança para pensar em construir uma nova relação a esta altura de nossas vidas. Já temos todo o grande desafio que é conhecer alguém em um aplicativo, que já isso genera toda uma série de inseguranças, de perguntas, de desconfianças. E, por outro lado, logicamente, cada um traz seu patrimônio a esta altura da vida e quer namorar tranquilo, quer acreditar. Mas a vida lo viene golpeando com uma série de relações anteriores em donde tem medo. Entonces, trazer esta figura es para darle la tranquilidade a una mulher y un hombre, o duas mulheres, o dos homens, no formato que for, que están queriendo volver a experimentar una historia de amor, que tengan la tranquilidade de que no van a ser afectados patrimonialmente. Esto no contrato de enamoro. Quiero vivir un momento. Hemos hablado tanto sobre la sexualidad femenina, sobre lo que se vive hoy con el cuerpo, con la maturidad. Creo que esta figura da un ingrediente más de seguridad. Y la unión estable, para aquellos que ya han vivido un contrato de enamoro o una relación de enamoro y quieren dar un otro paso, porque acreditan que ya se están escogiendo para constituir una familia, la prole de uno con la prole de otro. Esta es la forma más arrumada que hay dentro de la legislación brasileira, fora do modelo de casamiento, porque ninguém más se quiere casar. O Maduro no nos queremos casar, pero queremos tener la casa arrumada, o patrimonio preservado, la tranquilidad a nuestros filhos, que si algo acontece, nos tomamos la responsabilidad como adultos de dejar todo organizado. Entonces creo que hay que desmitificar muchas veces lo que son estas figuras jurídicas y tratarlas como un aliado dentro de nuestra vida afectiva para ter segurança. Sim, falando agora com uma pessoalidade, e somos, né, mulheres, somos humanas, estamos falando para um público muito grande, feminino, é lógico, aí está se pensando numa parte objetiva, numa parte prática, mas primeiramente está se pensando em sentimentos, sim, está se pensando em parcerias, está se pensando em trocas que não gerem problemas para os outros. Né? Esse contato das pessoas, principalmente as pessoas mais maduras, que já vêm com suas famílias, com suas histórias, cada um com a sua bagagem, é muito importante uma nova relação, e é uma relação pacífica, não ter medo de que isso vá trazer problemas para os filhos, problemas para os netos. E é um bom mecanismo. Acho que as pessoas fazendo isso está protegendo esse amor também, está protegendo esse novo carinho entre si.
também temos hoje outros formatos de relacionamento, onde talvez a mulher esteja com alguém mais jovem que ela. E se uma pessoa que traz uma profissão, um certo patrimônio, a primeira coisa que vão falar os filhos ou o entorno muitas vezes é ele tem um interesse. Ou se ela é muito jovem e ele não tanto, ela tem um interesse. Então, eu acho que se realmente a relação é genuína e o que prevalece é o vínculo e as afinidades, não vai haver nenhum problema em querer constituir um contrato de namoro Não. ou uma união estável. Eu acho que na intenção de cada um se vai ver se realmente esse contrato de namoro não é uma tranquilidade ou é uma ameaça. Sim. Acho que as pessoas têm feito, têm feito para tranquilidade, mas lógico que todas as que têm muitas intenções, somos muitos, somos com vários objetivos, e o juiz também, num caso de isso ter um litígio, ele vai olhar, porque eu me lembrei de um caso agora que o senhor fez o contrato de união estável e depois quis voltar atrás na justiça por causa de patrimônio e alegou que era um simples namoro. Então, não pode um mascarar o outro. Por isso que é bom um documento bem escrito. Por isso é bom estar assessorado antes de assinar qualquer... Não é uma propaganda vazia que seja cobrada por um advogado. Pode ser qualquer advogado, qualquer orientação é importante, porque é um documento que você está tratando sobre duas vidas. Às vezes, muito mais vidas envolvidas dentro dessas duas vidas, né? São famílias. Sim. Gente madura como nós, 60. Sim, já tem. 65. Falamos tanto de saborear a vida, de disfrutar a vida. E eu acho que ter isto também organizado é uma forma de disfrutar tranquilo da vida. Sim, exatamente. E feito isso, é tranquilidade para ser feliz. Não tem que pensar em justiça, não tem que pensar em problema. Está escrito lá, já se sabe, é para isso que serve também, é para proteger a parte emocional. Primeiramente, depois a parte patrimonial. De acordo, totalmente de acordo. Por isso eu queria, aliás, quando hice a chamada hoje de manhã, eu falei muito da importância de cuidar a relação afetiva. E esta é uma forma a mais de cuidar a relação. E não por um tema de interesse, ou não por um tema de que você é desconfiado. Muito pelo contrário. É porque você quer ter seu cenário organizado e preservar o que você ha construído hasta agora. Porque vamos a ser muito honestas. E Betty, nos casamos, hemos construido familias, la mayoría, hemos tenido filhos, hemos tenido a frustração de um divórcio ou de uma separação, muitas de nós, e já sentimos que perdimos o projeto família. É uma pérdida quando você se divorcia. Então, ¿qué nos quedan? Nuestros filhos, el esfuerzo de nuestro patrimonio y pensar en una longevidade saudável. Exatamente. Eu acho que isto é muito importante como parte dos pilares da saúde. Sabes que quando eu trago a doutora Flávia fala que para a Organização Mundial da Saúde, desde o ano 1978, são 5 os pilares. La emoción, perdón, la salud emocional, la salud física, la salud financiera, la salud social y la salud sexual, como los 5 pilares que constituyen la salud de la mujer. Entonces, mira cómo está interligado. Una persona que tiene esa parte financiera o salud, sí, salud financiera ordenada, que tiene una vida sexual activa con una parcera o un parcero novo, que tiene un buen vínculo con sus filhos, que hace su actividad física, que se cuida, que tiene un network de amigos, una telaraña de entorno, não tem como não estar bem em sua longevidade. Exato. E isso dá longevidade, né? Isso é todos os seus aspectos. Então, este é um aspecto a mais. Gostaria de decirles que la doctora Ibechi va a estar durante todo el año acompañándonos y vamos a estar trazendo todos los aspectos legais que tengan a ver con cuidar nuestra maturidade, porque eu acho que
no da para olhar para el lado. No podemos sufrir de ignorancia a esta altura de nuestras vidas. Ya no. Olha, ela Até pudo haber sido que uno no preguntara, no supiera, y cuando llegó el momento de tal vez de un divorcio, de una viudez, uno entendió o custo que estaba pagando por no haber sido informado o asesorado. Exato. Tenho visto pela experiência pessoal de escritório que as duas partes sempre querem fazer o contrato. Lógico, o contrato é bilateral, só será feito pelo consenso, pela vontade das duas partes. Mas eu tenho visto que não tem uma assim, um forçando o outro. Os dois desejam ao mesmo tempo, sejam jovens ou sejam maduros. E nós não abordamos também as uniões homoafetivas. É importante que o contrato de namoro contempla tudo isso também, porque é um contrato flexível e a união estável também. Ela tem muito menos... Um pouquinho, Ivete, como finalizando, mas eu acho muito importante. Sim. Bom, e é isso, para proteger primeiro emocionalmente, para proteger a saúde mental, emocional e também para gerar longevidade, porque a tranquilidade gera longevidade. Quando você está em paz com seu parceiro, com seu marido... Mas você estava falando das relações... homoafetivas. Exato. Sim, entre homens e homens, mulheres e mulheres, e isso é contemplado também, porque é um documento flexível, sendo que a própria união estável também permite, a lei permite, aceita. Então, no contrato de namoro, a mesma coisa. Entre parceiros do mesmo sexo, pode ir no cartório, fazer, e, enfim, tem a mesma validade jurídica, né? Para se ter uma discussão. Tenho duas perguntas mais que não quero deixar sem responder. ¿Qué pasa con un proceso de adopción dentro de una unión estable? Não, o processo de adoção é como ter um filho. Ele se comporta exatamente da mesma maneira que o filho fosse biológico. A não ser que as pessoas façam cláusulas pessoais, porque sempre pode, mas o filho adotado é o filho do casal. E no processo de adopção, quando você se vai inscrever no processo, não tem nenhum problema para casar ou união estável? Não. Não há diferença? Não há diferença. A união estável é um casamento, é uma forma de união civil. Ela só não passa pelo aquilo que eu disse, os proclamas no cartório, um casamento na igreja, seja ela qual for, né, seja de que credo for, mas ela se comporta assim, a partir da união estável é um casamento civil, gerando efeitos civis para a sociedade. WhatsApp que quero responder e eu fiquei grávida com um contrato de namoro. Que acontece com meu filho, os sobrenomes e a herança deste filho surgido do contrato de namoro? Pergunta excelente. A gente ainda está em progresso legal para discutir isso, mas o filho, independente se ele nasceu de um contrato de namoro ou de outro, ele tem um pai, o registro é obrigatório. E a herança também. Ele é descendente. A pessoa pode não... importa que haya sido de um contrato. Não importa. Os direitos do filho são assegurados por lei, sobretudo, acima de tudo. Bem, o sea que para las que tenemos filhos jóvenes y pensamos no contrato de namoro, si por alguna situación ella fica grávida o la enamorada de él fica grávida, ese filho vai levar o sobrenome do pai e da mãe e ele tem direito à herança, não importa que haya sido concedido. Não importa, ele vai concorrer à herança, à sucessão, igualmente que os outros filhos, sejam de que uniões forem do pai. Concorre igualmente com o mesmo quinhão. Perfeito. A diferença da união estável, o filho nasce e tem os mesmos direitos que no casamento. Sim, é um filho, né? Não se diz um filho. Agora, no namoro, se surgir um filho, a pessoa pode não se sentir obrigada a casar, pode não compartilhar a vida numa união estável, mas o filho, ele tem um direito independente. Nasceu, ele é filho, ele vai ter nome e vai concorrer à herança dos dois, né? Não só do pai, dos dois, né? Do pai e da mãe. Perfeito. Para aqueles que entraram, a live vai ficar gravada, vai ficar em formato de podcast a partir da quinta-feira, ou seja, de amanhã. Eu acho que vale a pena escutar, voltar a escutar se têm dúvidas, porque creo que todo lo que podíamos trazer dentro del espacio do Caminho do Encontro, tanto para o contrato de namoro
como para la unión estable lo hemos traído. Todas las preguntas, está entrando una pregunta ahora a más. Un minutinho, por favor. Están preguntando, dentro de la unión estable, ¿qué acontece cuando alguno de los cónyuges tiene alguna doença neurológica que invalida sua lucidez? Eu acho que isto tem a ver muito com o DAF que nós falamos em dezembro. Olha, acontece o mesmo que aconteceria num casamento. O cônjuge deve prestar assistência para o outro, seja na situação que for, seja financeira, seja assistência de saúde, acompanhamento, a não ser que, como nós falamos, a pessoa tenha deixado escrito se ela quer uma outra pessoa, se ela quer um filho, ou se ela quer uma outra cuidador para ela no caso dessa perda. Mas às vezes essas perdas também nos surpreendem, a pessoa nem teve tempo de pensar ou de fazer um AVC, um infarto, alguma coisa que incapacita, às vezes física e mentalmente, é o cônjuge que deve cuidar. O cônjuge e os filhos, né? Do casamento. Voltamos a repetir, para o contrato de namoro, você não precisa ser solteiro ou estar divorciado, você pode haber estado casado com separação de corpos e em processo de divórcio. Para a união estável, você tem que ser solteiro ou estar divorciado, sim. Y, lógicamente, lo que nos estamos asesorando hoy en este corto espacio de tiempo no reemplaza la asesoría de un abogado. Por favor, aquellas y aquellos que tengan dudas, yo acho que justifica tener la consulta de un abogado. Para los maduros y maduras, yo agregaría una cosa más vinculada a todo esto. Tal vez vocês não escutaram, está gravada, está em formato de podcast, duas lives a pedido do público de dezembro, em donde falamos de la declaração antecipada de vantagens. Eu acho que a declaração antecipada de vantagens, o contrato de namoro e a união estável estão todas interligadas. Em vários momentos da live de hoje, quando falamos das vantagens, si as vantagens estuvieran en una declaración anticipada, no precisaría estar esclarecidas en la unión estable. Entonces, les sugiero que mergulhen en el tema porque vale la pena. Bien. Y Betsy, un placer tenerte aquí. María Laura, excelente live. Y Betsy, obrigado por los esclarecimentos. As dúvidas, se quiserem escrever no canal, fazer as perguntas, nós responderemos com prazer. Lógico. Y gustaría decirles que toda la parte teórica que falamos hoy, que no consigue estar dentro de un post en Instagram, va a estar no portal a partir de la semana que viene, en donde la doctora Ibechi es nuestra columnista y ustedes van a tener un email para hacer cualquier pregunta que necesiten que ella esclarezca. Bien. Un placer estar aquí. Semana que viene tenemos una live con la doctora Flavia Fairbanks para que ustedes sepan sobre cáncer de ovario, ahí ya sobre el pilar de la saúde y do cuidado. Y bien, tendremos más temas durante el mes de marzo, que es el mes de la mujer, y a mañana ya estará a live na íntegra con los cortes de los momentos más importantes y o podcast a partir das 6 da tarde. E Betsy, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. E, se Deus quiser, hasta a live da semana que vem. Boa noite e muito obrigada. A todos. Obrigada.